Então, o que ele fez? Ele criou um espaço para as pessoas que estavam sendo perseguidas terem um refúgio, né? Aí o povo foi para lá. Agora imagine no mesmo lugar, presbiteriano, batista, adventista, wesleyanos, né? Porque nessa época não existia o pentecostalismo. Mas vamos lá. Ele, olha lá, ó. Zinzendorf foi um homem levantado por Deus para dar refúgio a milhares de perseguidos religiosos na Europa, alavancando assim a obra missionária tão esquecida naquela época. Ele amava profundamente a obra missionária e, como líderes na história, entendeu a importância de missões com a tarefa prioritária da ao longo dos anos 200 missionários para os continentes. Zinzendorf nasceu em Saxônia no dia 26 de maio de 1700 e tinha uma piedosa confissão luterana. Agora, a história missionária dele surge depois que os crentes, veja bem, eles foram para lá para fugir da perseguição, para as terras de Conde de Zinzendorf. Da Europa inteira foi povo para lá. Só que a história diz que numa manhã missionária o Espírito Santo desceu. E o povo que estava fugindo da perseguição disse: que miseráveis que somos. Jesus morreu na cruz para nos salvar e nós estamos aqui fugindo. E sabe o que aconteceu? O povo saiu das terras de Zinzendorf e foi para o meio da perseguição para morrer por amor ao evangelho. É esse evangelho que eu acredito. Como a igreja perseguida, a igreja primitiva, como os crentes que morreram nas cruzadas após a reforma protestante, eu digo para vocês, é uma igreja que não foge, que não se esconde, que não tem medo, mas que permanece posicionada, pregando o Senhor Jesus, pregando a volta de Cristo, pregando o arrebatamento. Então, assim, a ideia de Conde Zinzendorf era apoiar os perseguidos, mas o Espírito Santo tirou os perseguidos da sua terra e levou eles a morrer por amor ao Evangelho. Olha que coisa linda. Então, se você for estudar a história da igreja primitiva, a igreja reformada, você vai ver que no momento em que eles fugiram, Deus levou eles para o meio do abate. Enviou eles como ovelhas no meio de lobos. E a igreja está de pé até o dia de hoje. Então, não existe na história da igreja essa ideia de fugir do Apocalipse. Essa ideia é, eu digo, sem medo de errar. Essa ideia de viver nessa pira que vai acontecer alguma coisa, que vai ter um apagão, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Essa ideia é um algoritmo da internet. É um algoritmo da internet que faz o povo ser totalmente paranoico e não consegue viver. Então, eu vou dizer aqui, eu não estou atacando ninguém. Eu só estou dizendo a questão mundial, porque essa ideia é mundial. Irmãos, toda a igreja dos mormons, isso é ideia de mormon, de adventista, mas não de crente pentecostal. De crente avivado pela palavra. Não é. Por quê? Porque toda a igreja dos mormons tem, os porão das igrejas do mormon tem comida armazenada. A igreja adventista tem os escoteiros lá, que tem o nome lá que eles dão, os desbravadores, é para ensinar as crianças a viver no Apocalipse. As crianças são ensinadas a viver no Apocalipse. Então, assim, isso é ideia adventista, ideia mormon, ideias de seitas e não de igrejas que vivem a palavra.
Nem os tribulacionistas aceitam essa ideia, só para vocês terem ideia. Nem os tribulacionistas aceitam essa ideia. Nem os tribulacionistas aceitam essa ideia. Tá entendendo? Nem os tribulacionistas. Meus irmãos, vamos orar, né? Vamos orar.